Graças ao Senhor pela sua palavra tão rica, né? A semana 5 nos dá uma boa ideia. Vocês hoje já leram semana 6, né? Segunda-feira, né? Isso. Então a semana 5 nos dá uma boa ideia do capítulo 7 e 8 de Romanos, que na verdade é aquilo que a gente vem desfrutando, né? Eu só vou fazer um resumo bem rápido. Do capítulo 1 até capítulo 5 de Romanos, Deus mostra, ou melhor, vou dizer assim, que o livro de Romanos, de 1 até 8, descreve a salvação completa de Deus, que é o Evangelho de Deus, né? Ele deseja salvar o homem completamente. E a grande tarefa para Deus e para Cristo, Filho de Deus, foi de 1 até 5, né? Que ele teve de tirar o homem da condição miserável, né? O homem transgrediu contra a palavra de Deus, e nessa transgressão o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte entrou no mundo, e a morte passou para todos os homens, e assim todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então essa situação miserável do homem, descrita em capítulo 1 de Romanos, e o homem passou a viver, né, na vaidade dos seus pensamentos, e uma vida totalmente sem sentido. Ele não sabe por quê, cheio de maldade dentro de si, né, cheio de toda sorte de maldição, né, do pecado e da morte. E Deus então providenciou na sua sabedoria, né, desde a eternidade, já preordenou, né, para a nossa glória. E Deus preparou, né, Jesus Cristo, seu Filho, enviando-o para vir aqui na terra, justamente para ser o nosso substituto, porque nós não tínhamos nenhuma esperança, nenhum caminho para a salvação. E ele então, ele que é Deus, se fez um homem e tornou-se carne, e na semelhança da carne pecaminosa, ele foi crucificado, né? E pela sua carne ele condenou o pecado e crucificou o diabo, né, na cruz. Então resolveu o problema do pecado na carne do homem. Bom, isso do lado objetivo. Então, finalmente o homem é justificado mediante a fé em Cristo, por causa dessa obra redentora que Cristo fez, e o homem, né, não é pelas suas obras. Preste bem atenção, irmãos, que isso vai governar a nossa vida toda, né? Não vamos pensar que depois de salvos nós podemos viver pelo nosso próprio esforço, podemos viver pela nossa própria obra. A nossa salvação foi pela fé, e a nossa vida será continuamente pela fé. Amém. Nunca pense que agora você, na vida da igreja, na obra do Senhor, adquiriu alguma capacidade, você pode então viver por essa capacidade. E não é. O nosso caminho continua sendo o caminho da fé. Amém. Bom, aí então, Romanos 5, né, versículo 1 fala que nós somos então justificados e temos paz com Deus. E a paz veio pela propiciação. Essa palavra é pouco conhecida entre os cristãos, pouco, né, entendida. E a propiciação, irmãos, é a expiação que Cristo fez, né, que Deus fez por meio do sangue de Cristo. É aquele sangue aspergido, derramado sobre o altar propiciatório, e isso propiciou a Deus. Deus então se tornou favorável a nós. Então essa expiação apaziguou, né, todos os problemas entre o homem pecador e Deus. Portanto, capítulo 5, versículo 1 diz que nós somos então justificados e temos paz com Deus. Aleluia. Então, a partir desse momento, irmãos, começa uma segunda etapa. E essa segunda etapa é ser muito mais, né, uma vez justificados, uma vez reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E essa segunda etapa, irmãos, Deus deseja nos levar até o auge da sua salvação, na sua sabedoria, né?
se nós deixarmos, se nós cooperarmos com o Senhor, Ele vai fazer isso, está fazendo isso, né? Ele está nos santificando, Ele está nos glorificando. E a santificação, eu vou repetir, irmãos, não é meramente passar a viver uma vida santa no nosso conceito, uma vida uma vida sem pecado, uma vida de não errar, fazer tudo certinho, não é isso. A santificação é Deus colocar os elementos santos de Deus em nós. Portanto, irmãos, começa pela raiz, começa por onde você está arraigado. Todos nós, irmãos, no passado, nós estávamos arraigados em Adão, porque nós nascemos de Adão e nós recebemos de Adão um legado de pecado, onde a morte reina. Irmãos, esse mundo, essa humanidade toda, irmãos, não tem exceção. Todos estão em Adão, estão ligados a Adão, a raiz é Adão, e todos os dias nós recebemos o legado de Adão, que é pecado, e quem reina no pecado é a morte. Tudo que o homem faz, por melhor que ele faça, irmãos, o produto final é a morte, né? Infelizmente é isso. Então, Deus deseja, já que Ele quer nos santificar, Ele tem que nos arrancar dessa raiz, né, de Adão e nos colocar nele mesmo. Então, esse de arrancar a raiz, irmãos, vem pela nossa fé na morte de Cristo. Quando nós cremos, né, nós nos unimos à morte de Cristo pelo batismo. Isso está em Romanos 6. Né? E pelo batismo nós nos unimos à morte de Cristo. E pelo batismo nós também nos unimos à ressurreição de Cristo. Né, de um lado, na comunhão dos sofrimentos de Cristo, e por outro lado, irmãos, também nos unimos quando Cristo ressuscitou. Então, quando nos unimos na morte de Cristo, nós somos arrancados de Adão. Quando nós nos unimos à ressurreição de Cristo, nós somos o quê? Enxertados em Cristo. Irmãos, esse é o grande segredo. A gente tem que enxergar isso. Essa é a vida cristã. A vida cristã não é meramente agora me tornei um cristão, vou viver uma vida boazinha, pregar o evangelho, amar as pessoas. Não é isso. A vida cristã começa, irmãos, de Deus nos desarraigar de Adão, né? E nos plantar, nos arraigar em Cristo. Então, é a partir desse momento é que você começa a receber e absorver os elementos santos de Deus, que está na vida de Deus, está na natureza de Deus. Irmãos, essa é a vida cristã. Esse é o processo de santificação. Mas o nosso grande problema, irmãos, é essa luta. De um lado, o fato espiritual já está aí, desde que você creu em Jesus, você foi batizado em Cristo Jesus, já aconteceu esse fato espiritual de que você foi desarraigado, né? E você desarraigado de Adão, e você foi arraigado em Cristo. Agora a sua fonte não é mais Adão, mas é Cristo. Todavia, na prática, na nossa vida diária, quantas vezes nos encontramos em Adão? Quantas vezes, né, nós ainda vivemos como nós vivíamos antes? Então, onde está esse problema? Onde está esse segredo? Por isso que, irmãos, Romanos 7, 8 nos fala, disseca. Se você tiver realmente revelação de Deus, disseca você de que como é que eu consigo de fato ser libertado. Bom, começa falando o seguinte: a gente precisa, irmãos, o finalzinho do capítulo 7, versículo 24, fala de que nós temos uma lei da mente que ama a lei de Deus. A lei de Deus, essa lei de Deus é a lei em forma de mandamentos, é a lei em forma, né, de forma escrita, que Deus deu para Moisés, e não só os 10 mandamentos, mas toda a lei decorrente dos 10 mandamentos, é isso que Deus, né, descreveu para o homem. E essa lei, o homem na sua mente, no seu homem criado por Deus, ele ama essa lei, ele quer agradar a Deus, ele quer viver, né, de acordo com a lei de Deus. Isso está no homem, porque o homem foi criado assim. O homem, quando foi criado, irmão, só para vocês entenderem, quando foi criado, ele foi criado para estar
totalmente debaixo do governo de Deus. De que maneira? Por isso que Deus criou em nós um espírito. Quando o homem comesse da árvore da vida, Deus, que é espírito, passaria a viver dentro do seu espírito e passaria a comandar a sua alma. Então, a alma do homem foi feita, criada para amar a Deus, para receber, né, o governo de Deus e para querer agradar a Deus. Então, isso é uma coisa de criação. Mas, depois que o homem caiu, o homem não sabe que o homem, mesmo com a lei da sua mente, querer agradar a Deus, mas tem hoje na sua carne, no seu corpo, chamado corpo da morte, corpo do pecado, uma lei mais forte do que essa lei da mente. Essa lei mais forte chama-se a lei do pecado e da morte. Nós podemos, só para vocês entenderem, ilustrar como se fosse a ação da gravidade, não é? Eu, por exemplo, eu quero lá em cima, né, voar até lá no teto, mas eu não consigo, porque eu tenho uma lei do pecado e da morte, né, ilustrado pela lei da gravidade, que é mais forte do que eu consigo pular, certo? Então, assim, eu quero amar Deus, quero fazer de acordo com a palavra de Deus, mas eu sempre caio, eu sempre, né, volto no mesmo ponto, porque tem uma força muito forte para me segurar aqui. Então, aí que nós precisamos entender no capítulo 8 de Romanos, por que eu estou gastando todo esse tempo nessa parte básica? Porque é aí que nós vamos realmente entender o Evangelho de Deus, né? Então, como é que Deus consegue, né, nos ajudar nisso? Todos os dias nós estamos nesse processo. Eu quero agradar a Deus, puxa vida, eu quero ser um bom marido. De novo, ontem à noite minha mulher ficou chateada comigo. Eu disse para ela que nunca mais vou voltar a repetir aquilo. Eu prometo que vou mudar daqui para frente, mas daqui a pouco, algumas semanas, caiu no chão de novo, né? Então, assim, a gente vive nesse conflito, nesse processo repetitivo, né? Então, como é que a gente consegue nos livrar disso? Aí, capítulo 8 começa falando de uma coisa maravilhosa. Começa a apresentar-nos, irmãos, que Cristo hoje se tornou Espírito. O Espírito, né? E a 1 Coríntios 3,17 fala o quê? Aquele que se une ao Senhor é um Espírito. Não é nem um Espírito com Ele, na verdade. Você pode traduzir isso para a gente entender melhor. Mas o original é um Espírito, né? Quer dizer, mesclou-se em um só Espírito. E 1 Coríntios 15:45 diz que o último Adão tornou-se o Espírito vivificante, o Espírito que dá vida. Então, aí está todo o segredo da sua vitória, de a gente não mais viver repetindo a mesma história. Até o Senhor voltar, estamos repetindo a mesma história. Irmãos, nós precisamos perceber que hoje, enquanto ele é compreendido como Cristo, ainda é um tanto doutrinário para você. Mas a hora que você perceber que esse Cristo hoje se tornou um Espírito, esse Espírito habita no seu Espírito. Esse que habita no seu Espírito é Ele mesmo. É o próprio Senhor, é o próprio Cristo que está em você, só que está em forma do Espírito. Esse que está no seu Espírito, Ele pode te dar vida. Ele supre você com vida, tá? Então, esse que hoje vive no meu Espírito, ele precisa habitar na minha alma, habitar. Essa palavra habitar em grego é fazer morada. O problema é que nós ainda recebemos Cristo como um hóspede. De vez em quando a gente o convida para um almoço maravilhoso, né? De vez em quando chama ele do quarto, né, para ele, né, sentar no sofá. Mas, irmãos, ele não quer viver assim na sua casa, na sua alma. Ele quer ser o dono da casa. Amém. É que você ainda continua ditando as regras, confinando ele no quarto dele, no banheiro, no máximo ir até a sala e cozinha, olha lá, né? Não deixe ele olhar para outros lugares, né, nos seus cômodos. Mas, irmão, está na hora da gente deixar ele habitar, fazer morada, dar direção para nós. Por isso que em Romanos 8 fala,
os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esses filhos de Deus são filhos ruiós, são filhos maduros. Então, enquanto você é criança, você convida Cristo e confina num quarto. Mas quando você crescer, você vai deixar Ele guiar você. Então, Ele é quem guia você, Ele é o dono da casa. Então, você entregou o volante do carro para Ele, ou Ele é o comandante do avião, Ele é o piloto do avião, não mais eu. Então, irmãos, esse é o processo. Mas como você consegue fazer isso? Irmãos, pouco a pouco exercitar a viver no Espírito. Esse é o processo. A gente precisa aprender a viver no Espírito. E aí vem a quarta lei. Como eu vou conseguir vencer essa ação da gravidade que me sempre puxa para baixo? Prometo não fazer mais e eu faço de novo. Então, como consigo vencer? Só mesmo, irmãos, pela, outra vez, ilustração, né? E analogia, pela lei de Bernoulli. A lei de Bernoulli é o que o homem descobriu através dessa lei, é que os aviões, né, foram projetados para poder voar. E como os aviões conseguem voar? Eles têm um formato da asa, o perfil da asa, se você fizer um corte, o perfil da asa, ele corta o ar de tal maneira que o ar que passa por baixo, né, por baixo, tem um percurso mais curto. O ar que passa por cima tem um percurso mais longo. E a velocidade que na hora de cortar o ar é a mesma velocidade. Só que quando a velocidade, ele tem que vencer esse ponto aqui com menos distância e ao mesmo tempo, então aqui então tem uma velocidade maior. A velocidade maior, isso é mecânica dos fluidos. A velocidade maior tem a pressão dinâmica maior, não é pressão estática. E a velocidade menor tem a pressão dinâmica menor. Então, a pressão dinâmica por baixo da asa maior, sendo maior, e de cima menor, a resultante é uma pressão dinâmica para cima. Só que para você alcançar essa força, essa pressão, você precisa ter uma velocidade. O avião parado, você tem pressão estática. O avião não sai do lugar. Mas quando o avião anda, quanto mais a velocidade vem, começa a fazer efeito esse princípio Bernoulli, né? Então começa a pressão de baixo começa a aumentar e chega uma hora que levanta até um A380, Airbus A380 foi projetado para levantar, se eu não me engano, 515 toneladas. Né? Geralmente está voando com 350, 400 toneladas no máximo. Mas assim, levanta até 500 e tantas toneladas do ar. Você imagina, só 4 turbinas levantam todo aquele peso. Por quê? Porque, né, atende todas essas condições. Por que eu estou dizendo isso? Por que não funciona com você a lei do Espírito da vida? É porque você não dá condições para ela funcionar. Você precisa dar condições para ela funcionar, né? Primeiro, irmãos, por isso que Paulo fala em Romanos 12, quando começa a viver a vida da igreja, é que começa o verdadeiro teste. Até Romanos 8, eu me acho tão espiritual, né? Já fui tanto santificado, glorificado, né? Eu vivo em casa, leio a Bíblia, fico sozinho e tal, e eu pareço ser muito espiritual, mas a hora que eu sou colocado na vida da igreja, no primeiro irmão com quem eu começo a servir junto, eu já começo a achar defeito, não é isso? Ah, mas aqui não tem um irmão aqui que presta, aquela irmã é assim, aquele irmão aqui, a gente acha defeito em todo mundo, certo? Por quê? Porque quando somos colocados na vida da igreja, é que de fato nós somos colocados na prática. Né? Enquanto você não está na prática, tudo aquilo que em teoria parece que funciona com você, mas na hora da prática, tudo é diferente. Então, irmãos, por isso que Paulo fala, precisa, na prática, apresentar o vosso corpo primeiro. Seu corpo está apresentado? Ah, eu não quero ir para a reunião, eu estou cansado. Então, esse avião não vai sair do lugar. Entende? Ah, irmão, não, vamos servir ao Senhor. Tá? Ah, não, deixa para o outro servir, eu trabalhei a semana inteira. Tal. Né? Então, o corpo, não se apresenta o corpo, o avião não vai sair do lugar.
Em segundo lugar, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a mente precisa ser renovada, não viver a mente com a velha cultura que nós vivíamos antes, né? Na sociedade, na empresa. Muita gente quer aplicar coisa da empresa na igreja, quer aplicar coisa na sociedade, na igreja, às vezes aplica o coaching, né, na igreja, aplica aquela técnica na igreja, mas é diferente. Estamos numa cultura celestial, cultura espiritual, então precisa de uma mente renovada, né? Mente renovada. É outra mente, né? Uma mente renovada pelo Espírito. Não tem, sabe, a nossa mente está cheia de conceitos ainda. Infelizmente, para viver a vida da igreja, somos cheios ainda de conceito. A gente precisa estar tão renovadamente que não tem mais, os conceitos não podem mais nos barrar. O Espírito tem que ter liberdade. Em terceiro lugar, irmãos, sede fervorosos de Espírito. São 3 condições. O corpo tem que estar apresentado, a mente tem que estar renovada e o Espírito não pode ser frio. Eu já vi tantos irmãos não exercitam o Espírito, vive a vida da igreja com os irmãos, parece que está tudo certinho, mas a hora que enfrenta um problema, tal, ele é o primeiro a espanar o parafuso. Então, irmãos, é importante nós exercitarmos o Espírito. Amém. Esse é um dos fatores primordiais para a gente fazer levantar esse voo. Ó Senhor Jesus. São pessoas que vivem no Espírito, invocam o Senhor, todo lugar estão procurando viver no Espírito, exercitar o Espírito, toda vez que pode estar exercitando o Espírito. Isso, irmãos, esse tem todas as condições de voar, porque ele já começa a adquirir condições para levantar o voo, né? Ele já tem velocidade, já tem um ar, já os flaps, né? No início precisa baixar os flaps, quem não entende disso também não precisa se preocupar, né? Abaixa os flaps para aumentar ainda mais a área de sustentação, quer dizer, diminui ainda a diferença de pressão, né? No começo precisa de muita força para subir. Tanto é que depois que pega uma certa velocidade, pode recolher os flaps, porque os flaps vão se quebrar depois de muita velocidade. Então tem que recolher, porque lá em cima não precisa mais de tanta sustentação, porque os flaps, queira ou não queira, os flaps encurvados para baixo, acabam criando mais resistência do ar. Então lá em cima, quando não precisa, recolhe-se para voar mais rápido, tá? Tirando a resistência do ar. Então, irmãos, assim, quando você já estiver no ar, você não precisa mais fazer tanto esforço. Você está voando que nem uma águia. Amém. Né? Isaías 40, não é isso? Como é que é Isaías 40? Vamos dar uma olhada. Amém. Vamos voar como Isaías 40? Amém, aleluia. Vou ler desde o 28, tá? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Irmãos, a nossa vida cristã passa a ser um descanso. Não é mais cansaço, não é mais fadiga. Irmão, nós estamos no ar. As águias aproveitam das correntes ascendentes do ar quente, né, vai levando para cima. Irmãos, nós estamos, sem falar que nós estamos olhando de cima para baixo. Os problemas terrenos já não nos afetam. A gente consegue dimensionar a real dimensão que cada problema tem. Quando você está muito perto de um problema, aqui, ó, essa garrafa d'água aqui, ó, é para você uma garrafa pequena, não é isso? Mas se eu aproximar essa garrafa, colocar aqui na minha frente, quase que tampa toda a visão. Então, assim,
Se eu estiver aqui na terra, olhando só para o meu problema, ó, o dia inteiro eu vou estar aqui. Oh, irmãos, me ajuda, eu estou muito mal, não aguento mais esse problema, eu não consigo carregar. Puxa, me ajuda. Também você está com um problema aqui, no teu nariz. Experimenta voar. Experimenta voar. Você lá de cima, você enxerga aquela garrafa ali, ó, aí você enxerga a garrafa no seu contexto. Você consegue entender por que o Senhor colocou essa garrafa na tua vida, não é isso? Irmãos, o serviço ao Senhor é a mesma coisa. Nosso serviço, irmãos, por exemplo, depois que eu experimentei essa nova responsabilidade, imagina o peso da responsabilidade. Irmãos, se não aprender a viver assim, estaria esmagado. Por isso, irmãos, vamos aprender a viver no Espírito. Né? Vamos viver como águia. Né? Os problemas tem, todos os dias tem problema. Ainda bem que temos problemas. Porque os problemas nos ensinam, irmãos, a realmente a viver mais no Espírito, a confiar mais no Senhor, a confiar menos na carne. Né? Então isso tudo é importante para nós. E no final, irmãos, esse Espírito vai dar vida não só para o nosso Espírito, esse Espírito vai dar vida para a nossa alma e por fim até o nosso corpo mortal, né, será vivificado por causa, né, do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo, por causa de Cristo, né? Esse Espírito, irmãos, é que vai nos fazer vencer. Irmão, esse é o segredo. Pare de viver uma vida miserável cristã. Mas eu não estou dizendo para você como dizem por aí, pare de sofrer, não é isso. Tá? Você, na sua vida da alma, ainda precisa sofrer. Ainda é o Cristo crucificado, porque você ainda tem um velho homem, ainda tem elementos do velho homem que precisam ser eliminados. Por isso, irmão, nossa tribulação produz para nós ainda, né, eterno peso de glória. Então, não tenha medo desse tipo de tribulação. Agora, tem tribulação que você que quer, você ainda continua na terra, você tenta resolver você mesmo, aí eu não posso fazer nada, certo? Você vai morrer, né, estressado, angustiado, né, com mil doenças, né, psicológicas. Irmãos, não, vamos aprender a viver, né, realmente existar mais o Espírito, confiar, irmãos, a viver num descanso de Deus. Amém. Bom. Pedro, inclusive aqui no versículo 31, os que esperam no Senhor, a outra forma é os que buscam o Senhor, renovam suas forças. É uma coisa ativa da nossa parte buscar o Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor, né? E prosseguir em conhecer o Senhor, nós precisamos buscar o Senhor, né? Bom, então, essa é a parte inicial, né? Queria mostrar para vocês. E Romanos 9, 10, 11 falam da eleição de Deus. A eleição de Deus, né, é que não tem um tempo, precisa de um tempo para detalhar isso. A eleição de Deus tem tudo a ver em nós recebemos um dia o galardão. A eleição de Deus tem tudo a ver, irmão, nós sermos os escolhidos de Deus. E esses escolhidos de Deus, né, a eleição de Deus, de um lado, parece ser totalmente da parte de Deus. Deus é que exerce misericórdia a quem Ele quer, se compadece de quem Ele quer. Ele se aborreceu de Esaú, ele amou a Jacó, antes mesmo que nascessem, nenhum dos dois havia feito ainda bem ou mal, né? Deus já havia escolhido. Você vai dizer, mas puxa vida, então se é assim, né? Aí vem os calvinistas que falam, tá vendo? É assim, Deus predestinou, Deus escolheu, Deus elegeu, esse aqui vai ser salvo, aquele não vai ser salvo, então não precisa nem pregar evangelho. Né? Não precisa pregar evangelho, porque se esse aqui foi eleito de Deus, ele vai ser salvo. Aquele ali não é eleito de Deus, eu posso pregar que não vai ser eleito de Deus. Quer dizer, então entenderam errado a coisa. Mas você vê que a eleição de Deus tem tudo a ver com a pré-conhecimento, presciência. Né? 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, ali fala que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Então, de um lado, Deus ele tem a sua escolha. Deus ele exerce misericórdia, ele quer dar misericórdia para quem Ele quer, não é isso?
Mas por outro lado, como ele é um Deus eterno, ele habita na luz inacessível, e vocês sabem, uma vez já falei sobre isso, né, que o Einstein descobriu que quem realmente vivesse na luz, na velocidade da luz, o tempo não passa, na verdade ele vive na eternidade. Então Deus é aquele que habita na eternidade, onde Deus está, irmãos, na dimensão que Deus está, o tempo não passa, ele não é sujeito ao tempo, ele é um Deus eterno. Então, já que ele é um Deus eterno, ele tem acesso ao tempo onde ele quer, quando ele quer. Até mesmo antes de acontecer para você, ele já teve acesso. Você ainda não viveu o dia de manhã, mas ele já viu você no dia de manhã, sabia? Por isso que a Bíblia fala que nós somos, né, eleitos, nós somos escolhidos antes da fundação do mundo, né? Então Deus, ele já preconheceu, né, toda a nossa vida. Então, de um lado, irmãos, Deus, ele faz a mesma massa, um vaso para honra, outro para desonra. E quem que fala para ele fazer esse vaso para honra e desonra? Ele é dono do barro, ele faz o que ele quer. Mas por outro lado, por isso, irmãos, eu não sei se alguém tem alguém aqui da área de direito. A área, né? Tem, né? Ah, o Billy aqui, ó. Direito. Irmãos, é muito difícil. Opa! É muito difícil, por exemplo, aplicar a justiça boa aí, né? E como se aplica os juízos. Por exemplo, geralmente, quando alguém da área de direito vê um contrato muito leonino, quer dizer, dá todos os direitos para do presidente, né, da associação ou daquela formação, então geralmente se torce o nariz, né? E não pode, mas Deus é assim, Deus é o exército misericórdia, eu quem quero, tudo é meu e faço o que eu quero, mas por outro lado, ele é um Deus justo. Como é que se aplica nessa situação? É difícil, não é? É muito difícil, né? Então, irmãos, aí, olha, é difícil ser Deus, viu? Você pensa que é fácil, mas é muito difícil ser Deus. De um lado, ele pode fazer o que ele quer, mas por outro lado, a base dele é justiça. Por isso, olha só, no finalzinho de Romanos 11, olha só o que ele fala. Ó, eu não preparei para falar nada disso, tá? Então, mas vamos seguindo o Espírito, vamos seguir o Espírito. Dá uma olhada no capítulo 11, versículo 33, quando Paulo explode, né, o seu interior de admiração, de louvor a esse Deus, né? Fala assim, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Não vou nem falar disso aí, sabe? Isso aí vocês sabem, né? É profundo demais, essa riqueza de sabedoria e conhecimento de Deus. Olha em seguida. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Vocês que são da direito, vocês vão entender o que eu quero falar. Deus, ele tem direito de fazer o que ele quer, porque tudo é dele. Ele é o Criador, ele faz o que ele quer, não é isso? Ninguém tem nada a ver com isso. Mas, por outro lado, ele pisa em cima da base da justiça. Então, os seus juízos, aqui ó, os seus juízos são insondáveis. Não tem um furo na justiça. Ele não é injusto com ninguém. Amém. De um lado, Deus ele tem o seu lado da sua eleição unilateral. Mas, por outro lado, Deus consegue ver no tempo o seu coração. Ele consegue durante o tempo a sua busca. Se você ama, como Jacó amou a primogenitura, você ama o galardão, você é um daqueles personagens de Hebreus 11, você não olha para as riquezas da terra, patrimônio, bens da terra, você olha para a pátria superior. Você é aquele que busca galardão. Você não se contenta apenas ser um cristão comum.
um dia estar na Nova Jerusalém. Estar na Nova Jerusalém, todos os cristãos vão estar. Mas o problema é estar no reino milenar. Ser vencedores, né? Por isso, irmão, nós estamos buscando formar o máximo possível de irmãos vencedores coletivos. Está na nossa vez agora, não é isso? Por isso, irmão, não, de um lado tem a eleição de Deus, parece ser unilateral, mas por outro lado, Deus olhou a gente, olhou o nosso coração, não é isso? Como é que é? Foi na escolha, não foi? Foi a escolha de Davi? É isso? Que Samuel disse que o homem veio o exterior, mas Deus veio o coração. Então não há uma escolha de Deus feita injustamente. Quão insondáveis são os seus juízos, irmão. Só Deus sabe ser Deus. E aqui fala, quem é o seu conselheiro? É isso não? Onde está isso? Isaías 9,6 fala, ele mesmo o seu conselheiro, não é isso? Ninguém consegue ser o seu conselheiro. Mas aqui ele fala, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem é? Quem conhece a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Irmão, ninguém é capaz de ser conselheiro de Deus. Né? Versículo 34. Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Irmãos, ele não precisa receber de ninguém, alguém dá para ele depois... obrigado, eu gostei disso aí, eu consegui aplicar no meu juízo. Não, ninguém precisou dar a ele, porque ele é a fonte de todas as coisas. Então ele é um Deus de justiça, ele é um Deus santo, ele é um Deus de glória, é um Deus de amor, né? Então, irmãos, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Bom, isso... Fala rapidamente Romanos 8, 9 e 10. Não, 9, 10, 11, né? 9, 10, 11. Para mostrar, irmãos, acho que pouca gente entendeu quando nós demos Mateus 20 e Mateus 22. Mateus 20 é sobre trabalhadores de 1/10 hora. E o Mateus 22 é sobre aquele que foi mandou convidados, né, para a festa. Havia um que não tinha veste nupcial. E no final dessas duas parábolas ali fala, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Eu acho que pouca gente entendeu esses dois versículos, esse mesmo versículo, em dois lugares. Irmãos, chamados, todos os que creram no Senhor Jesus foram chamados e receberam a salvação eterna. Sem exceção, todos que creram no Senhor Jesus foram chamados para receber a salvação de Deus. E receberam salvação eterna, nunca mais se perderão, né? Mas poucos são os escolhidos. Esses poucos escolhidos, irmão, para receber o galardão dos 1000 anos e também das bodas. São duas coisas, uma são as bodas da festa do casamento, tem uma veste de justiça, né, bordada, e por outro lado são os trabalhadores de 1/10 hora, não é isso? Você realmente produziu fruto para o Senhor. Você foi útil ao Senhor, né, e terminando a jornada do dia, né, da vinha. Por isso, irmãos, nós precisamos buscar ser os escolhidos. Não apenas ser chamados, porque chamado você já é. Nós precisamos, irmão, viver cada dia com temor e tremor. Amém. Diante do Senhor, e, né, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, nos fazer esses escolhidos. Viver todo dia realmente com temor e tremor. É o que eu procuro viver, irmãos. Graças ao Senhor, né? Essa é a nossa. Aí, entramos em Romanos 12 até 16. Romanos 12 a 16, eu já disse, é que abre a 1 Coríntios. Então, se você tivesse até o capítulo 8 de Romanos, você pode se julgar ainda muito espiritual. Você pode se julgar um filho muito crescido. Você sabe viver no Espírito, você conhece a lei do Espírito da vida, mas nunca foi posto em teste. Né? A vida da igreja é o melhor lugar para colocar a consistência espiritual sua em teste. Né? E geralmente, primeiro teste, já somos reprovados. Né? Servindo com um, servindo com outro, não sei, já começamos a dizer, esse aqui não dá, aquele não dá.
Isso aqui é tão diferente, né, de mim, aquilo é tão diferente, esse Ceará é difícil demais, né, o Saulo que eu diga, né, Saulo? Né, então, então, mas assim, graças ao Senhor, irmão, o Senhor sabiamente, Ele nos colocou juntos, né, esse é o corpo de Cristo. Você não consegue viver a vida da igreja sem a visão do corpo. Se você tiver apenas uma visão de uma corporação, uma visão de uma coletividade, de uma associação humana, você ainda não consegue viver a vida da igreja. Irmãos, para realmente viver a vida da igreja, precisamos ter a visão do corpo. Que o Senhor precisa revelar a cada um de nós que nós somos membros do corpo de Cristo. Todos os irmãos são membros e todos são importantes. Ah, mas estão cheios de defeitos, claro. É por isso que nós estamos na igreja, não é isso? Se eu não tivesse defeito, já estaria no céu, não precisava vir estar aqui, né? E o Senhor me colocou na igreja, é porque eu preciso ser trabalhado, né? Então todos nós temos defeito, é por isso que o Senhor nos colocou juntos. E a partir daí, irmãos, esse trabalho maravilhoso vai nos fazer ser um dos escolhidos. E nós vamos nos tornar, esse corpo tão bem coordenado por Deus, nós vamos produzir a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, isso está em Efésios 4, não é isso? De 12 até 16 ali, 12 a 14, né? 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14. Que coisa maravilhosa, o Senhor quer produzir a edificação da igreja. Amém. Irmãos, isso então requer todo o nosso tempo, daí para frente. Aí então, irmãos, rapidamente entramos em 1 Coríntios. Quando entramos em 1 Coríntios, irmão, nós começamos a ver tantos problemas reais que acontecem numa igreja. A igreja em Corinto, né? Então, isso mostra, irmãos, aí que nós começamos a enfrentar os problemas. Talvez hoje nós já passemos um bom tempo na vida da igreja, a gente não precise voltar para aqueles problemas que os coríntios estão passando. Graças a Deus, nós devemos, pelo tempo decorrido, devemos estar já mais perto de produzir vencedores coletivos do que voltar para aqueles problemas, não é isso? Mas nós precisamos conhecer em cada um daqueles problemas os princípios espirituais. Porque os princípios espirituais continuam válidos e aplicáveis. Quando surge algum problema na nossa frente, a gente sabe quais são os princípios que Deus aplica. E a gente precisa aplicar, né? Ou quando você levanta uma igreja nova, começam a surgir esses problemas tudo de novo, você sabe como ajudar, porque você conhece, né, todos os problemas de uma igreja. Bom, ó Senhor Jesus, rapidamente o que eu queria falar hoje, né? Que eu queria falar hoje para vocês. Começa então, 1 Coríntios, eu precisei descrever, usando duas mensagens lá na conferência internacional, para mostrar a cultura grega. A cultura grega, sobre a qual, né, a igreja em Corinto foi formada pelas pessoas que viviam pela cultura grega. Irmãos, eles precisavam entender que houve uma mudança total de cultura. A gente ainda não tem noção. Nós não vivemos mais, irmãos, pela cultura da terra. A cultura da vida da igreja, a cultura da vida do corpo, é uma cultura totalmente nova, totalmente espiritual, totalmente celestial. Não há uma segunda cultura aqui na terra equivalente a essa cultura da vida da igreja. Por isso, irmãos, sem a gente conhecer isso, a gente ainda tem muita mistura de culturas. Ainda tentamos trazer nossa cultura para a cultura da igreja. Irmãos, a cultura da igreja é nova, é celestial, é espiritual. Então, primeiro eu quero que vocês coloquem isso na cabeça. A cultura grega, qual é a cultura grega? Vou elogiar um pouco os gregos, né? Vocês pensam, mas sabedoria grega, tal, só está atrapalhando a igreja, tal, mas eu vou dizer para vocês, talvez vocês nunca tenham visto por esse ângulo, né? Paulo, acho que em Romanos, ele fala, eu sou devedor do evangelho tanto a gregos
Não, não. Bárbaros. Bárbaros, dá uma olhada. Onde está? Hein? Acharam? 1,14. Olha, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Vocês não... Hoje à noite eu vou dar um pouquinho de valor para grego, tá? A gente só mete o pau neles, né? Agora eu vou dizer para vocês. Os bárbaros é aquele povo que não está nem aí com a crise existencial. Não é isso? Os bárbaros são aqueles que matam, guerreiam, ganham cidades, fazem escravos e têm o que comer, né? Tem o poder e tal, e eles estão contentes. O negócio deles é encher a barriga, ter uma boa vida, não é isso? Os bárbaros vivem assim. Quantos bárbaros, na verdade, a gente não convive nessa sociedade? O negócio dele é comer, beber, desfrutar, tal, gozar da vida, não é isso? E é isso aí, acabou. Nunca se preocupa de onde ele vem, para onde ele vai, será que vai ser, né? Vai ter juízo final, se não vai ter, é ou não é? Mas os gregos não, os gregos se preocupam. Afinal de contas, nós estamos vivendo aqui na Terra? Quem que nos criou? Por que todo dia que a gente acorda tem um sol nascendo? Todo dia, seguramente naquele horário. E depois a lua vem à noite, tem a lua, as estrelas. E nós temos o quê? Temos ar para respirar, temos água, temos, né, chuva, sol que dá alimento. Então, por que essas coisas? Então, os filósofos gregos começaram a analisar essas coisas. Afinal de contas, quem que nos dá essas coisas? De onde vem essa natureza? O que é? O que compõe a natureza? Então, alguns falam que a água é o elemento, como é que fala? Elemento essencial de toda a criação. Depois outros falando que é o sol. Então, surgiram vários filósofos, tal. Até que chegou em Sócrates. Sócrates começou a lidar mais com o problema existencial. Né? Por que o homem existe? Ele começou a falar da moral, né? Começou a falar da ética, né? do homem, do relacionamento entre os homens, porque ele vê tanta dificuldade de relacionamento, que o problema principal do homem é relacionamento, é ou não é? Então ele começou a filosofar em cima disso. Então, irmãos, a cultura grega para um ser humano é uma cultura das mais refinadas. Não é aquele bárbaro que só quer comer churrasco, comer pernil e tal, para comer, né? Viveu com prazer, né, Jones? Né? Tá, barriga cheia, tá bom, né? Não, eles querem saber, puxa vida, né? Porque os bárbaros se preocupam com satisfação do corpo, mas eles querem satisfazer a alma. Afinal de contas, né, nós estamos eternamente insatisfeitos. Enquanto não achar a solução, estamos internamente insatisfeitos. Só que foram por um caminho, não é isso? Por um caminho de buscar sabedoria, aí surgem pensadores. Foi assim, irmão, que surgiu a democracia na Grécia. A Grécia foi, né, ali é o berço da democracia. Em Atenas começou a viver a democracia pura, quer dizer, cada cidadão ali dentro tinha um voto. Não tinha nem representante, não tinha deputado, não tinha senador. Cada um tinha um voto, tinha direito a um voto, sabia? E tinha o direito a opinar, tem direito de falar. Aí por isso que criaram nas cidades gregas. E as cidades gregas cada cidade era um país. Eles chamam de polis, que é cidade-estado. Eles eram independentes e são rivais entre si. Mas a grande coisa boa que entre eles é que era a mesma língua e a mesma religião, só que aquela religião politeísta que eu tentei explicar para vocês, né? Então, eles tinham também a mesma prática política. Então, isso fortaleceu essas cidades polis, essas cidades-estado, né, tal, e eles ali começou o berço da democracia. Então não é mais um ditador, um rei, um imperador que dita regras, mas agora cada um tinha um voto. Aí então eles criaram cidades, no centro da cidade tem um lugar chamado praça, que a gente entende por praça, que na verdade chama-se ágora, ágora em grego, ágora.
E esse lugar, ágora, na verdade, é um lugar para se fazer o exercício da cidadania. E as pessoas concorriam para lá. Por quê? Porque não tinha o Estado de São Paulo, não tinha o Estado de Minas, não tinha Folha de São Paulo, não tinha mídia, não tinha nada. Como se conseguia o homem se comunicar e entender as notícias, informações? Tá? É tudo ali no ágora, na praça, na ágora. Vocês estão entendendo ou não? A importância, né, de ágora é você, ali se transmite todas as ideias, ali se comunica, né, tal, até comunicado público, hoje à noite, né, ninguém pode sair de casa depois das 5 horas, né, tal, entendeu? Então, assim, ali era feito tudo, ágora. E ali, então, é principalmente para os pensadores que iam surgindo das diferentes escolas dos filósofos, né, a falar das suas ideias, dos seus pensamentos. E o povo que estava ali no ágora, né? Não sei se é na ágora, se eu falar que é praça, é na ágora, né? Não sei. Então, e o povo ali julgava. E aquele que o povo julgava, que lhe convencia mais, por isso, irmãos, ali que se começou a arte de oratória, arte de falar, arte da palavra. Essa palavra grega logos, palavra, no tempo dos filósofos gregos, essa palavra logos, não é como nós entendemos logos na Bíblia. A palavra logos era como se fosse uma persuasão em forma de palavra, ideias transmitidas, né, por meio da lógica humana para persuadir, né, as pessoas a concordar com ele. Você entendeu? Então, logos, por isso Paulo fala, eu não uso sabedoria de palavras. Né? Vocês lembram desse versículo? Sabedoria de palavra. Palavra ali é logos. Então, eu não uso o que os filósofos usam. Eu não uso o que os pensadores usam, que é usar linguagem persuasiva de sabedoria humana para tentar convencer as ideias. Né? Então, por isso que havia alguns que concordavam com determinado filósofo, outros concordavam com outros pensadores, tanto é que quando Paulo foi para Atenas, logo surgiram 2 grupos de filósofos, né? Epicureus e estoicos. Né? Então já tinha 2 linhas completamente diferentes. Então aquilo era normal, é democracia. Você concorda com uma ideia, eu concordo com outra ideia, a gente discute entre si, né, que nem palmeirense e corintiano, né, discute, tá nos bares, tal. Mas assim, isso era normal, era exercício da democracia. E a ágora era usada para aprimorar democracia, para aplicar os pensamentos desses sábios na vida cotidiana do cidadão. Então era para isso que servia. Então, essa era a cultura grega. Quando Paulo chegou e pregou o evangelho em Atenas e em Corinto. Vocês estão me entendendo? Então, esse pano de fundo faz você entender muito melhor os livros de Corinto, as 2 cartas aos Coríntios. Você começa a entender por que o Paulo, né, e por que logo no começo Paulo fala, ouvi dizer que há divisões entre vocês. Eu me refiro a uns, né, aqui no capítulo 1. Glória a Deus. Eu gosto de dar esse contexto histórico, porque vocês entram no livro de uma forma mais viva. Né? Irmão Dong fazia isso. Talvez não fizesse com tantos detalhes que estou fazendo, mas ele sempre nos levava para dentro do livro. Não sei se vocês percebem. Né? Por isso que parece que você está dentro do livro. Vocês, é ou não é? Vocês são prova disso, né? Então, você vê, Onésimo. Quem que falou Onésimo daquele jeito? Andar naquelas ruas. E eu fui em Roma andando naquelas ruas onde Onésimo estava, sabia? Então, irmãos, irmão Dom conseguia levar você para dentro da história. Então, o que eu estou procurando fazer é isso. Fazendo o contexto histórico para abrir a Bíblia para vocês. Abrir cada livro da Bíblia, vocês vão começar a ter experiências vívidas, né, dessa palavra que está escrito aqui. Tá? Então,
Então aqui, ó, versículo, logo depois, versículo 10, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Irmãos, é coisa impossível para os gregos. Cada um torce, cada um concorda com um pensador. Falar a mesma coisa, eu estoico, vou falar a mesma coisa que o epicureu, né? Não, cada um tem sua liberdade de falar. Irmãos, é outra cultura, não sei se vocês estão me entendendo. A gente precisa abandonar a nossa cultura, entrar na cultura da igreja, entrar na cultura celestial. Amém. Então, democracia é opinião diferente. Democracia é cada um tem liberdade de falar o que pensa, tem opinião diferente. Mas o que Paulo fala? Aqui, ó. Que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, porque divisões tem entre os gregos. Eu sou desse filósofo, eu concordo com aquele pensador, mas aqui Paulo fala que é outra cultura. Outra cultura. Não haja entre vós divisões, antes, ó, essa tradução não está boa, tá? Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Eu vou traduzir de uma forma mais direta. Ele diz assim: antes sejais ajustados ou consertados ou reparados, restaurados. Antes, vou então voltar. Antes sejais ajustados na mesma mente e na mesma opinião. Essa é a tradução literal, direto, né? Eles precisavam ser ajustados na mente e na opinião. Porque a mente deles era igual aos pensadores, a mente dos gregos, né? E agora eles precisam ser ajustados, precisam ser reparados, precisam ser consertados, né? Restaurados para a cultura de Deus. E na cultura de Deus, irmãos, todos têm que ter a mesma mente. Amém. Na cultura de Deus, todos têm que ter a mesma opinião. Amém. Não é você tem uma opinião, eu tenho outra opinião. Nós temos na cultura de Deus a mesma opinião, a mesma mente. Irmãos, aí então, fecha as portas para todas as divisões. Pois a vosso respeito, meus irmãos, foi informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Irmãos, eu vou me arriscar um pouco. Não sei se o Espírito vai concordar, como é que fala? Se ele vai confirmar, né? Eu vou inferir um pouco. Paulo, na segunda viagem, final de segunda viagem, ele foi para Cesareia, em vez de voltar para Antioquia, deu uma passada em Jerusalém, né? Aí, talvez já tenha surgido esse encargo, então, dele ir para Jerusalém. Ele queria ir para Jerusalém, pregar para os judeus, ainda que ele não tenha recebido da parte do seu ministério, né, de pregar aos judeus, mas ele queria pelo menos, porque essa maravilha do Evangelho, que eu acabei de escrever essa noite, irmãos, não é só para os gentios. Os judeus, eles tinham toda a primazia. Eles, né, se eu tinha dado tudo para eles, eles eram os primogênitos. Por que agora, né, eles estão sendo deixados para trás, os gentios estão ganhando essa graça? Então ele queria pelo menos salvar alguns. Aquilo estava no coração dele. Mas por outro lado, eu vou fazer uma inferência. Vocês vão ver se eu com o tempo confirmo ou não. Aí dali, ele foi para Éfeso. Ele ficou um bom tempo em Éfeso, né? Primeiramente, ele ficou quanto tempo em Éfeso? Né? Em Mileto, ele falou que ficou 3 anos lá, em Mileto. É isso? Ele ficou, acho que 3 meses discutindo em sinagoga. Depois, não. Na escola, né? Da escola tirano, ficou 2 anos, tá? E em Mileto, ele falou que ele estava, né? Ele tinha passado 3 anos em Éfeso. E quando ele escreveu a 1 Coríntios, ele estava em Éfeso. E
Para mim, ele queria fortalecer uma igreja, das igrejas que ele cuida, uma igreja forte, para cuidar dessas igrejas que ele levantou. Porque ele tinha em mente ir para a Espanha. Se ele for para a Espanha, aquela obra pode ser tudo posto a perder. Ele queria fortalecer a igreja em Éfeso. E 3 anos trabalhando. Ele não tinha ideia de sair de Éfeso, mas os que passaram por Corinto e passaram por Éfeso, relataram para eles histórias, acontecimentos cada vez mais preocupantes. Isso deixou Paulo muito preocupado. Aí chegou um momento, ele disse, não, eu preciso ir. Vocês estão entendendo? Essa é a minha inferência, tá? Essa é a minha inferência. Então, Paulo queria consolidar bem uma obra em Éfeso e fazer de Éfeso o centro de sua obra. Quando ele saísse de lá, tivesse pessoas maduras para continuar dando assistência às igrejas ali da região. Mas os da casa de Cloe, que foram em Corinto e voltaram, e sucessivamente outros foram vindo, foram falando que a situação está caótica. Está surgindo divisões, né? Apolo passou por lá e muitos aderiram à eloquência de Apolo, né? Rejeitando Paulo. E outros falam que é o Cefas, que é o Pedro, que é o grande apóstolo. Ali sim, em Jerusalém sim, é que, né, tudo começou. Então está havendo uma confusão lá. E com isso, paralelamente, está surgindo o problema de fornicação. Irmãos, fornicação em Corinto era uma cidade moralmente depravada. Eles adoravam, né? Um dos 2 principais templos era o templo da deusa Afrodite. E a deusa Afrodite, irmãos, é a prática da prostituição. No final da tarde, as chamadas sacerdotisas do templo desciam para a cidade e praticavam sexo, como é que fala? Pago, né? E isso levou a cidade a ser uma cidade imoral. Por isso, aqui tem muitos problemas de fornicação, de imoralidade, de casamento. Vocês perceberam, em 1 Coríntios fala muito sobre isso, né? Então, essas coisas foram preocupando Paulo. E ainda mais, como a prática da democracia estava muito em voga, aí sempre tem atritos entre os irmãos, até em negócios, ou em emprego, né, em trabalho e tal, e começam como é costume levar para tribunal, lá é tudo costume levar para tribunal, em vez de permitir que a liderança da igreja tenta resolver, eles já levavam diretamente para o tribunal humano. Então, assim, as coisas foram acontecendo, a questão de autoridade, homem, mulher, Cristo, né? Então, questão de comida sacrificada aos ídolos, porque lá é politeísta, cheio de templos. Então, comida sacrificada aos ídolos era um problema muito sério na época, né? E mais para frente tem um problema de dons. Alguns praticavam os dons miraculosos, falar em línguas, e aquilo estava trazendo uma confusão danada para a igreja, que o Paulo ficou desesperado. Falou, dessa vez eu vou ter que sair daqui, entendeu? Então, assim, entenda bem, minha inferência. Eu espero que o Espírito confirme um dia, tá? Aí, então, teve que sair de lá. Ele saiu de lá para... Primeiro escreveu a carta. Escreveu 1 Coríntios. Desesperado, né? Esse foi o sinal do desespero. Escreveu 1 Coríntios, a carta foi mandada por Tito. E Tito não volta. E agora? Eu continuo aqui em Éfeso, ele não aguentou continuar em Éfeso. Aí foi à procura de Tito. Aí quando chegou em Troade, achou que ia encontrar o Tito, porque já pelo tempo decorrido já devia ter voltado. Tito não voltou. Chegou em Troade e abriu uma porta para ele pregar o evangelho. Ele não pregou, não tive tranquilidade e prosseguiu na viagem e encontrou em Macedônia. Encontrou Tito em Macedônia e recebeu um refrigério, né, da situação dos coríntios, como receberam aquela primeira carta. Aí ele logo escreveu a segunda carta e mandou pelo Tito de novo.
E quando ele mandou pelo Tito, ele mandou com mais 2 irmãos com Tito para preparar as ofertas. Isso vocês vão ver na 2 Coríntios, tá? Então essa situação toda, né? Onde eu quero chegar? Eu quero fazer uma coisa, eu vou me arriscar a fazer uma coisa, talvez mais tarde eu completo minha ideia, mas essa não vai dar tempo de completar a minha ideia. Eu quero dizer para vocês que aí ele foi para Corinto. A 1 Coríntios, essa parte inicial de preferência, né, parece que colocou todos os servos de Deus no mesmo lugar, né? Paulo, Cefas, Apolo, né, e outros colocaram Cristo no mesmo lugar. Isso é totalmente errado, né? Quer dizer, na verdade, nenhum dos 4 não está certo, mas assim, essa questão de preferência, você sabe o que é preferir, né? O problema da preferência, primeiro, isso vem da cultura grega, cultura da democracia. Todo mundo tem ideia, tem liberdade de expressar ideia, então você, eu prefiro esse, eu prefiro aquele, eu sou corintiano, eu sou palmeirense, sou cruzeirense, né? Então, cheio de preferências. Mas na igreja não é para praticar isso, tá? Só que, do jeito que Paulo falou, parece que colocou todo mundo no mesmo lugar. Vocês entenderam? Então, Paulo precisou, mais tarde dizer aqui, ó, no capítulo 4, ó Senhor Jesus. Amém. Porque se continuar assim, é confusão na certa. Né? Capítulo 4, versículo 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Paulo não estava ali como mais um dos obreiros, equiparando-se ou a Cefas ou a Apolo. Ele de fato se comportava como um pai. Ele não estava nem aí com possibilidade de entenderem a ele mal. Não estava nem aí, certo? De fazer a coisa politicamente correta. Ele tinha um desespero do pai. Ele queria cuidar dos seus filhos, ele queria admoestar seus filhos. Vocês estão indo por um caminho errado, eu preciso salvar vocês, entendeu? Porque uma pessoa que não é pai, nessa hora, ele quer se sair bem. Né? Ele vai falar as coisas politicamente corretas, todo mundo vai dizer, isso aqui sim e tal. Mas aí não se preocupa falar o que realmente tem que falar, que um pai falaria para o seu filho, certo? Então, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, esses preceptores, irmãos, em grego, é como se fosse pedagogo. Eram naquele tempo, os escravos de uma casa de um grego rico. Você sabe que o grego rico compram escravos e trabalham por eles. Eles não se ocupavam com o seu trabalho, os escravos trabalham por eles, eles se ocupavam só ouvir filosofia dos pensamentos, quer dizer, negócio, eles eram alimentar a alma. Alimentar corpo é coisa para gente baixa. Então ele contrata escravos, trabalham nos negócios dele e tal. Então, entre os escravos de sua casa, os que são mais confiáveis, os mais confiáveis e eram mais cultos, eles faziam desses escravos mais confiáveis, mais cultos, guias para os meninos. Os filhos que cresciam, eles entregavam para os meninos, eles cuidaram dos meninos. Entenderam? Então, vocês, ainda que vocês tivessem milhares de preceptores, milhares de guias, foram preparados, os escravos preparados em casa para cuidar bem, disciplinar os filhos, vocês não teriam muitos pais em Cristo. Né? É isso que Paulo fala. Né? Não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Irmãos, aí que está o ponto. Pode ter muitas pessoas melhores do que o seu pai, mas o pai você só tem um. É ou não é? Então, irmãos, pode ser que o Cefas realmente seja... O Cefas não. Pode ser que o Apolo seja realmente muito mais eloquente, muito mais poderoso nas palavras. Irmãos, mas ele não foi o pai. O pai que gerou os coríntios foi
Paulo, pelo Evangelho, enfrentou toda aquela situação de segunda viagem, não é isso? Gerou os coríntios. Por isso, Paulo tinha postura de pai. Os outros certamente não terão postura de pai, mas ele se preocupava com eles como pai, né? Então não pode colocar tudo no mesmo nível. Seu pai para você não é no mesmo nível do seu vizinho, ou da pessoa que você admira, professor que você admira. Não, seu pai é seu pai. E que realmente se preocupa com você, né? Então, assim, não pode colocar Paulo no mesmo nível do Apolo, nem mesmo nível de Cefas. Não é questão de quem é bom, quem é mal. É como Deus ordenou. Como Deus determinou. Vocês estão entendendo? Tá? Ó Senhor Jesus. Aí ele fala assim, admoesto-vos, portanto, aqui sejais meus imitadores. Ele teve um pouco de coragem. Não é para ser imitadores de Apolo, meus imitadores. Amém. Eu em Cristo vos gerei. Tá? Esse já fala um pouco ousadamente, mas sem ser tão literal. Tá? Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Irmãos, Deus pôs na igreja em primeiro lugar os apóstolos. Os apóstolos que foram enviados pelo Senhor para levantar determinadas igrejas, eles têm autoridade sobre essas igrejas. Mas autoridade para edificação e não para destruição. Isso tem 2 versículos de 2 Coríntios que fala sobre isso. Então, irmãos, aqui Paulo, ele estava mostrando que aqui nas igrejas que o Senhor me entregou, eu tenho os meus caminhos. Embora sejam meus caminhos, mas são em Cristo Jesus. Eu tenho meus caminhos em Cristo Jesus. Aqui tem o nosso jeito de agir. Essa linha de obra, Deus entregou para mim. E como eu ensino em cada igreja. Tem uma linha de obra. Quem sabe o Espírito leva a Cefas a ter uma outra linha de obra, começou em Jerusalém, mas aqui, essa obra começou em Antioquia, tem uma outra linha de obra. E Paulo seguiu totalmente a linha do Espírito. E gerou todo esse fruto que foi gerado até aqui. E agora Satanás quer entrar, causar confusão. Né? Alguns então falam que Apolo, sim, Apolo era poderoso na palavra. Agora Paulo, ele na ausência, ele é forte, mas na presença, ele é fraco. Ele é fraco. Então começaram a falar desse jeito. Então Paulo, em 2 Coríntios, essa parte inicial de 1 Coríntios, parece que terminou aqui, mas o problema não foi resolvido. Ele teve que escrever a 2 Coríntios para resolver o problema do que está no capítulo 1, de capítulo 1 até capítulo 4 de 1 Coríntios. Porque tem um problema não resolvido aqui. A 2 Coríntios, irmãos, foi totalmente uma epístola para dizer, para comprovar o seu apostolado, o seu ministério e que ministério ele é, que ministro ele é, sabe? Então, eu quero que vocês abram mais a visão de que 1 Coríntios não termina em 1 Coríntios. 1 Coríntios ele vai continuar em 2 Coríntios, vai mostrar tudo isso. Bom, essa noite então vou terminar minha referência, minha inferência. Né? Vamos ver se vocês concordam, né? Ó Senhor Jesus. Quando Paulo, na sua terceira viagem, foi para Corinto, e de Corinto, ele queria ser encaminhado, né, já levando ofertas para Jerusalém, mas ele foi tentar embarcar no mar Egeu, havia uma cilada dos judeus, estava armando na praia, ele voltou por terra. Voltando por terra, e no fim, teve que chamar, né, os presbíteros de Éfeso em Mileto, já lá na costa da Ásia Menor,
né, e depois ele foi para Jerusalém. Vocês sabem, aconteceu, ele foi preso, toda aquela história toda, né? Então, aí quando ele chegou em Jerusalém na sua terceira viagem, antes de ser preso, ele, não sei se vocês se lembram, ali não tem relato de que ele se encontrou com qualquer dos 12 apóstolos. O relato ele encontrou com os presbíteros, ou com Tiago e os presbíteros. Os apóstolos já não estavam mais lá, que começaram Jerusalém, tá? Aí, até próprio Paulo se impressionou com o número. Aqui, disseram para ele, aqui tem dezenas e milhares dos que creram em Jesus, e todos são zelosos pela lei. Paulo fica impressionado. Puxa vida, eu percorro tanto lugar com tanto esforço, suor, lágrimas, enfrentando problemas, ajudando tal, e não tem esses dezenas de milhares. E eles ficaram, né, na Judéia, né, e ali ficaram num lugar, não precisam sair como eu saio, não é isso? Esse sacrifício todo de viajar de cidade, já pensou não ter morada certa? Não tem coisa pior do que você não ter um lugar para descansar os pés, sabia? Nós que viajamos muito sabemos disso, né? Então, quando a gente sai para viajar, quando chega em casa, nossa casa né? Ainda que o hotel seja muito bom, né? Tem café da manhã bom, mas em casa é casa, né? A sua casa. Mas o Paulo não tinha isso, não. Paulo era todo o tempo na casa estranha, no lugar estranho, não é isso? Mas ele fala, puxa vida, eu faço todo esse sacrifício, esse esforço todo, eu não tenho nem mulher e irmã para me fazer acompanhar, né? Passar minha roupa, né? Cozinhar para mim, como Pedro, né? Eles têm, levar uma mulher deles, né? Mas eu não tenho, olha só como Paulo era. E eles ficam parados aqui, não precisam ir para outro lugar, não precisa viajar distantemente, ali tem dezenas de milhares, olha só. O número impressiona. O número impressiona. Ele ficou impressionado. Ó Senhor Jesus. Aí quando... né, onde eu quero chegar? Ele foi preso. Aparentemente terminou seu ministério. Mas, irmão, graças a Deus, ninguém conseguiu segurar ele escrever os últimos capítulos, últimos livros do coração da Bíblia, dos mais importantes, né? Irmãos, tudo isso fez com que prevalecesse o trabalho que ele fez na terra dos gentios, onde ele queria se estabelecer como um centro de obra lá em Éfeso. Por que eu digo isso? Porque em Jerusalém, toda aquela pujança, toda aquela prosperidade, dezenas de milhares, irmãos, era muito fácil de produzir aquilo, porque já tinha uma estrutura, uma infraestrutura grande, gigante ali em Jerusalém, e eles simplesmente fizeram uma adaptação da velha religião com a nova religião. Então, eles não tiveram mais perseguição. Não tiveram mais perseguição. Conseguiram conviver bem com os judeus, porque não pregam contra a lei de Moisés, não pregam contra a circuncisão, os judeus crentes continuavam a praticar mesmo as coisas do judaísmo, né? Então, e aquilo então prosperava, aquilo ali, né, proliferou. Tanta gente, e não precisa ficar saindo pregar evangelho, que nem nós aqui, né, temos mais 5.500 cidades para pregar evangelho. Né? Se a gente vivesse numa ilha pequenininha, ali rapidamente a gente teria pregado o evangelho para todo mundo. Irmãos, e Paulo tinha a terra inteira para percorrer. Né? Os judeus de Jerusalém é só Judeia. Então, né, toda aquela gente. Então, irmãos, ali Paulo realmente colocou um pouco em dúvida a sua obra. Mas, irmãos, o Senhor tinha que confirmar a sua obra. Para onde foi Pedro depois disso tudo? A igreja de Jerusalém foi no ano 70, o príncipe Tito simplesmente destruiu a cidade de Jerusalém e o templo. Ali, irmãos, se acabou. Jerusalém acabou. E Pedro foi para onde? Foi na Babilônia, na região da Mesopotâmia. E João foi para onde? João foi para Éfeso. Foi para Éfeso, onde Paulo trabalhou 3 anos lá. Depois da partida de Paulo, ele foi para Éfeso e continuou trabalhando em Éfeso.
E foi lá que ele foi perseguido pelo imperador Domiciano, que ele ainda era proibido pregar evangelho, porque só libertou o cristianismo foi pelo Constantino, mais tarde, Constantino liberou. Até então, os cristãos não podiam pregar evangelho, tanto é que nós vimos, né, Saulo? Tinha uma pedra no chão, tinha umas inscrições de indicação de onde havia reuniões, né? De uma forma secreta. Então, assim, era proibido. E o João não, João continuava a pregar evangelho em Éfeso. Ele foi perseguido, diz a lenda, eu acho que isso é lenda, não sei. Aí jogaram ele num tanque com óleo quente e nada aconteceu nele, tá? E colocaram em exílio na ilha de Pátimo, acho que uns 50, 60 quilômetros da costa. E ali ficou 4 anos. E nesses 4 anos, na ilha de Pátimo, ele teve a revelação, segundo eles, uma caverna, teve uma revelação de Apocalipse. Aí, depois disso, ele voltou para Éfeso, para trabalhar em Éfeso. Ali, e acabou de escrever 1 João, 2 João, 3 João, Evangelho de João, não é isso? E faleceu ali. Nós que fomos lá, tem a suposto túmulo dele lá em Éfeso. Tá? Então, irmãos, cadê a linha de Jerusalém? O Senhor confirmou a linha de Éfeso. Amém. Onde Paulo queria fazer uma... Por isso, irmãos, a igreja de Éfeso teve várias etapas. Amém. Deus quer nos levar para a etapa final de João. Amém. Irmão Dong é chamado, deram o nome para ele quando passou por Hong Kong. 2 irmãs inglesas deram o nome para ele de John. John. Ele veio para uma terra aqui distante, nada que ver, né, com a sua terra natal. E aqui ele revelou o ministério de João. Ministério de João que o próprio irmão Lee disse que era dificílimo de entender. O ministério de Paulo abria janela e portas para você ver o céu. Mas quando você chega na continuação do ministério de Paulo, chegando no ministério de João, parece não haver nem porta e nem janela mais. Você já está no próprio ambiente celestial. Aleluia! Então, eu quero crer, por isso eu digo minha inferência. Eu quero crer, irmãos, nós estamos na linha certa. Amém! Se a gente não tiver essa convicção, nós nunca vamos trabalhar bem uma obra. A gente precisa ter convicção daquilo que nós estamos fazendo. Amém. Eu não falei tudo. Um dia eu vou falar tudo. Mas, irmãos, eu quero que vocês, juntamente comigo, a gente não hesitar em nenhum segundo. Temos certeza que aquilo que o Senhor nos encarregou, irmãos, aleluia, vai trazer o Senhor de volta. Amém. Por isso vamos trabalhar sério. Amém. Não estamos brincando, não. Não brinque de igreja. Vamos trabalhar sério. Amém. Viva no Espírito. E aqui tem uma linha. Palavra profética. Tem uma direção. É o Espírito quem dá. Não é homem nenhum, não. Né? Então tem os caminhos, os meus caminhos, como disse Paulo, os meus caminhos em Cristo Jesus. E da maneira como eu ensino em cada igreja. Então aqui tem uma linha de ensino, uma linha de caminhos. Que o Senhor possa abençoar vocês. Que essa palavra, é a primeira vez que eu falo essa palavra, fique guardada em coração de vocês. Enquanto não chegar tempo, não precisamos falar muito sobre isso, mas guarde em nosso coração. Mas é importante a gente ter convicção de que nós estamos envolvidos na coisa certa, no centro da vontade de Deus. Amém. Que Deus possa fazer de cada um de vocês um trabalhador de última hora. Amém. Que faça acontecer isso tudo, acontecer, virar realidade. Amém. Não ficamos só falando entre nós, mas ter uma vida real, amém. Produzir frutos, ganhar cidades para o Senhor, ganhar vencedores coletivos, não é isso?
pregar evangelho com comportagem dinâmica, com Expo Livro, com Bucafé, grupos familiares, Avança Jovem, né, com serviços normais da igreja, desde serviço de criança, adolescentes, jovens, terceira idade e todos os, né, serviços, irmão, tudo. Nós vamos usar todas as ferramentas para que Deus possa alcançar isso que Ele quer alcançar entre nós. Amém, aleluia. Vocês creem nisso ou não? Amém. Eu creio nisso. Eu creio, amém, aleluia. Amém. Jesus é o Senhor.